Olá pessoal, tudo bom? Conforme eu prometi, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a questão espiritual nessa fase difícil que a gente está passando. Primeiramente, quero deixar claro que eu não sou nenhuma expertise no assunto, eu sou apenas uma pessoa médium, uma ebome feita para Oxum há 13 anos, né? Candomblessista e que tem estudado durante esse período o tempo todo, não só no período que eu fiz meu santo, mas na minha vida toda, desde criança, eu sempre gostei do assunto, né? Então eu li muitos livros, li muitas coisas e tenho sempre acompanhado as coisas não só no candomblé, mas como no hinduísmo, no xamanismo, no budismo e tantas outras culturas, cabalas, oráculos, enfim, eu sempre me aprofundei muito nesse assunto, mas eu senti essa necessidade de vir conversar com vocês porque eu tenho visto muitos amigos meus, muitas pessoas que eu gosto, angustiadas, nervosas, e eu acho que eu poderia trazer um pouco de conforto com o que eu aprendi sobre essas catástrofes que acontecem no mundo e que às vezes as pessoas ficam sem explicação, tá? Primeiramente, a gente está entrando assim numa era, a gente está saindo da era de peixes e entrando na era de aquário, né? E quando isso acontece, essas grandes transformações elas ocorrem automaticamente, isso faz parte do ciclo vibratório do planeta, né? 2020 é um ano 4, é um ano cabalístico, 2020, né? E é um ano de muitas transformações, inclusive vibracionais, né? É, porque é um ano de grandes aberturas de portal. Então, a gente está passando da terceira para a quinta dimensão e é uma transição às vezes dura, às vezes que vem com muita dores. Algumas pessoas conseguem fazer essa transição de forma mais amena, outras precisam dessa coisa pesada assim na vida. E 2020 é um ano realmente de grandes transformações. Eu até anotei algumas coisas para vocês aqui, para eu poder até me basear no que eu estou dizendo, que a gente passa da era da doação, da contemplação, que é a era de peixes, e passa para a era da conscientização do ser humano, né? Uma era das questões sociais, essa de aquário, que a gente está ainda em transição, ainda não é uma coisa que chegou exatamente, a gente ainda está se transformando. Como eu posso dizer? A gente está entrando ainda no início dessa era de aquário, que pode durar ainda um pouquinho, entendeu? Até que a vibração vá se ajustando, né? Essa transição que a gente estava na questão material, muito na questão material, né? E a gente passa para a questão da consciência coletiva, né? Então, assim, o que a era de aquários, na verdade, ela nos passa, né? Uma era de umas questões mais sociais e a abdicação da divisão dos povos, essa coisa de que eu sou diferente de você, entendeu? Você é diferente de mim, isso corta, isso a gente tem que começar a pensar na igualdade, tá? Então, e a gente passa por isso. E eu queria também falar assim, para poder explicar melhor para vocês sobre essa questão da morte coletiva que está acontecendo e que não vem acontecendo só agora, já vem acontecendo já um processo desde que o mundo é mundo existe, né? Mas eu quero te dizer para vocês que a gente tem aí no meio dessa jogada toda, desses problemas todos, três situações. São as três dimensões que estão sendo divididas por povos, né? Então a gente tem a terceira dimensão, que é o mundo material, é aquela coisa do medo, das pessoas terem medo, de pensar somente no dinheiro, no material.
elas ficam totalmente individualistas, são as pessoas que só pensam em si, que não olham, não conseguem olhar para o próximo, não consegue repartir, né, o que aprende. Ela está sempre pensando sempre nela. E a quarta dimensão, que é que muitos de nós estamos, né, é o mundo mágico dos sonhos, é o despertar, é o entendimento. É quando a gente começa a entender que outras situações na vida também existem, que não é só que o dinheiro e o físico fazem parte, que o mundo espiritual também existe, né? Então, a quarta dimensão, ela é o começo da compreensão do seu eu superior, do seu eu individual, que não é um eu egoísta, é um eu universal, né? Que também trabalha a questão da conscientização coletiva, entendeu? É quando você deixa de pensar somente em você e no seu material, e você passa também a entender que existe outras energias pairando no ar, né? E a quinta dimensão é a total conscientização do ser. É quando você está em plena iluminação, tá? É muito complicado, assim, é uma situação que a gente está passando, porque muita gente de luz, né, inclusive pessoas que já chegaram no patamar de entendimento espiritual, estão indo embora. E aí as pessoas falam, tá embora porque a pessoa não é merecedora, ou a pessoa não tem direito à vida, ela não agiu legal, então por isso que ela tem que ir embora. Não. E essas pessoas de luz, iluminadas, que estão indo embora, e muitas delas agora com esse Covid-19, elas estão indo para poder fazer parte da abertura do portal, dos portais para a quinta dimensão, tá? As pessoas, existe também pessoas que ficaram estagnadas na terceira dimensão e elas precisam ir embora, porque a gente já está fazendo uma transição obrigatória, entendeu? E existe uma coisa chamada adaptação. As pessoas vão precisar fazer essa nova adaptação. E essa terceira dimensão, que é a questão do egoísmo e do materialismo, o que vai acontecer? Vamos supor que uma pessoa seja totalmente egoísta, tá? Seja totalmente egocêntrica e só pensa em si. Ela vai morrer? Não. Às vezes não, às vezes sim. Se ela morrer, né, em massa, como essas pessoas, ela vai ficar num plano de estagnação, entendeu? Se ela ficar, ela vai ficar num plano material de muita dor, de muitos sentimentos ruins, de muitos problemas na vida, entendeu? Então, não necessariamente as pessoas que não evoluem espiritualmente, elas precisam estar vivas ou estar mortas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando você pode passar, inclusive, para essa quinta dimensão sem precisar morrer. Só que as pessoas que estão muito iluminadas e que já atingiram um grau de espiritualidade tão grande, e elas estão indo para fazer ajuda cósmica, entendeu? Então é muito importante que vocês comecem a se conscientizar dessas coisas, de que a gente não está aqui passando por nada à toa, né? Que a gente está aqui um plano de evolução espiritual, que a gente precisa se ajustar, se ajudar e parar de olhar para o próprio umbigo, entendeu? Porque as pessoas que ficarem estagnadas no terceiro, na dimensão, tanto com mortes como com vida, elas vão sofrer muito. Elas vão ter muitos problemas, tá? As questões das dimensões, né? As mentes mais fechadas, né? E elas ficam muito perguntando por que eu vou perder o meu dinheiro, por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo com a minha casa. A preocupação delas é só no material, ela não tem a preocupação na pessoa. Olha, eu estou pensando na pessoa que está dentro da favela e que pode estar contaminada, entendeu? Ou estou pensando no pobre que mora na rua. Ele não tem essa preocupação na terceira dimensão.
ele vai ter só a preocupação com a casa dele, com a família dele, com o dinheiro dele, com o que ele está perdendo, entendeu? Então, você consegue identificar as pessoas dimensionalmente dessa forma, ok? Elas também acreditam que a morte é o fim de tudo, né? Que não tem mais a passagem de planos, né? Que fica só naquilo ali e acabou, e por isso elas lutam tanto pelos seus bens materiais, né? Que no final de tudo ninguém vai levar nada, né? Quer dizer, é uma mente muito física. A quarta dimensão, que eu já disse, que já é com a consciência mais elevada, né? Ela acredita no paralelo entre o mundo espiritual e material. Isso é uma coisa que ela vai brotando de dentro do seu ser e botando para fora e agindo na vida dessa forma, sabendo sempre que tem um outro lado da moeda, não é só aquela questão material. Ela fica mais receptiva, né? Ela também tem a facilidade para as projeções astrais, para o desdobramentos astrais, que são as viagens astrais, né? Eu acho que algumas de vocês já devem ter feito. Eu já fiz bastante involuntariamente. É uma experiência assim que no início me deu muito medo, mas a partir dessas experiências que eu comecei a entender a questão do mundo espiritual. É bem interessante, né? E a gente também entra... O que acontece? A quinta dimensão é aquela coisa que nada acontece por acaso. Tudo é. Tudo que tem que acontecer, tem que acontecer. Eu tô correndo um pouco para o vídeo não ficar muito grande, mas mesmo assim é tanta coisa, porque é muito complexo e eu preciso passar para vocês assim essa questão, né? Na quinta dimensão não existe tempo. Tudo é. Tudo já está, tudo acontece, tem de acontecer, né? Não existe medo, não existe o bem e o ruim. Ah, o ruim, isso é ruim, isso é bom. Não existe isso. O ruim, ele também pode ser para o crescimento. A gente tem a consciência de que o ruim serve também para o crescimento. E o bom também, né? Que os dois podem trabalhar junto. É o tal do equilíbrio, né? O yin yang. Você ser o positivo e negativo e o equilíbrio de tudo. Porque quando você joga uma bola para cima e cai para baixo, aquilo ali é o equilíbrio. Tudo na vida é dessa forma. A gente tem o céu, o chão, o preto e branco. E é assim que funciona a questão na quinta dimensão. A questão do equilíbrio espiritual, tá? Do equilíbrio entre o material e o espiritual. Ok? Então vamos falar um pouco desse ano de 2020 que está sendo difícil para todo mundo, né? Eu fiz aqui um mapa astral aqui sobre esse ano de 2020 e a gente está num ano de muito aprendizado com um rato de metal. É o número 4, é um ano que vibra obrigatoriamente para todas as pessoas do planeta. Ela não é um ano só para um indivíduo, para alguma parte. Ela vibra, esse 2020 ele está vibrando para todo mundo, obrigatoriamente, tá? É uma abertura de despertar da consciência coletiva e dos portais para a quinta dimensão, entendeu? E assim, eu fiz um mapa também do ano passado para poder fazer uma comparação, né? E aí eu percebi que tô aqui mostrando para vocês que em 2019 as pessoas iriam se contaminar de maneira tóxica, né? Você nunca está só, mas pode não receber muito mais dos anjos do que pensa que precisa, né? É o ano de Xangô, esse 2020, o ano da justiça, nada vai passar. Não adianta pedir nem desculpa, porque agora é a hora de você consertar suas coisas que você fez de errado. E pode vir com dor, pode vir sem dor, não importa. O que importa é que você vai ter que pagar o que você fez de alguma forma. Não tem para onde correr, entendeu? No tarô, a carta de 2020, ela entra na questão do julgamento, né? Que é a carta justamente no da justiça, do crescimento e das transformações. Também é um ano de cura e da cor verde. A cor verde, ela é do mestre ascensionado Rafael, que é o da cura, tá? Porém, o ano de 2020 é regido pelo arcanjo Miguel.
que é o arcanjo da luta, das grandes guerras em favor da humanidade. E a gente está, se vocês perceberem, a gente está enfrentando uma grande batalha aí, que é a questão do coronavírus, né? A gente não tem a cura, a gente tem que lutar para sobreviver. E a coisa tá bem complicada, assim, com relação a essa luta aí. A gente precisa de muita força espiritual, tá? Essa coisa da gente estar ligado também ao poder da cura, né? Dentro desse ano cabalístico, a gente tem aí o chakra cardíaco, que é ligado ao amor e à compaixão. Ou seja, a gente é obrigado, involuntariamente, a gente vai aprendendo a ter a compaixão. É tanta coisa ruim acontecendo que você não tem como você chegar e falar assim, eu não tenho pena dessa situação, como é que eu posso ajudar? Você começa a despertar esse tipo de sentimento dentro de você, entendeu? Em como ajudar o próximo, tá? É um ano bastante tenso, pesado, a gente já começou bem pesado mesmo, né? As instituições perdendo quebrando, perdendo a sua credibilidade por conta do choque de opiniões, porque um dizendo que a gente tem que ir pra rua, o outro dizendo que não, e aquilo vai ficar fazendo uma confusão no mercado financeiro, e as pessoas vão batendo boca, se ofendendo e quebrando as instituições, tá? E é um ano realmente de decadência. É um ano de perdas, né? É um ano de perdas financeiras bem brabo mesmo, não vai ter como correr, não. É um ano de recomeçar. Porém, além do 4 ser aquele ano todo de transformação, que eu te falei tudo agora, ele também, se a gente somar 1 mais 3, ele dá 13, né? Que é o número da morte, tá? 1 mais 3 é igual a 4, o número 13 é o número da morte. Então a gente tem aí uma coisa assim muito pesada pra gente. O que é importante a gente fazer nesse momento, tá? É a gente começar a se conscientizar de que nós não estamos sozinhos, tá? É uma luta árdua. É uma luta que não existe questão de ganhador e vencedor, perdedor. Todo mundo está perdendo. E é um momento de total equilíbrio espiritual. Precisamos ter isso. A fé, a esperança de que a gente vai conseguir passar por essa situação. Infelizmente, milhões de pessoas vão morrer porque é necessário esse expurgo espiritual, tá? Tanto para a abertura dos canais, dos portais, e essas aberturas vão ser feitas por seres de alto nível espiritual, e elas precisam ir embora. E o expurgo também pode ser feito pelas pessoas que não estão se adaptando a essa transição da 3ª para a 4ª geração. Conforme eu falei, não obrigatoriamente essa transição exige uma morte. Você pode passar da 3ª para a 5ª sem morrer. Entendeu? Só que se você passar da 3ª para a 5ª e você não evoluir, se você tiver que passar para a 5ª e você não evoluir, você não vai ter nenhum avanço, porque você vai ficar estagnado. Enquanto os outros espíritos estão avançando, vivos em terra, você vai ficar naquela vidinha física de pensamentos egocêntricos e não vai conseguir fazer nenhum tipo de evolução, porque vai ficar estagnado, ok? Não há possibilidade de você voltar para a 2ª nem para a 1ª dimensão, mas estagnado você pode ficar. Então, trate a partir de agora, aproveite esse momento, que é um momento de união, de reflexão, de conscientização, para você crescer um pouco internamente. Começa a olhar as pessoas ao seu redor. Começa a olhar
Se a pessoa precisa de ajuda, como é que você pode ajudar? Pare de pensar um pouco só no material, na sua empresa que vai quebrar, no seu dinheiro, na sua comida que tá. Porque se você parar para pensar, você pode fazer uma avaliação e você vai ver que existem pessoas em pior situação que você. E é isso que está faltando na humanidade, a conscientização. É uma parada obrigatória. É uma parada obrigatória. É a hora da reflexão. E a hora da mudança é agora. É a única chance que a gente tem é agora. Entendeu? Então, e 2020 vai ser um ano complicado também, porque é um ano cabalístico, 2021, né? E ainda vamos ter um ano bem longo aí de bastante problemas, tá? Que vão precisar ser resolvidos. É muita coisa para resolver, é muita coisa mesmo. Então, acho que a melhor coisa que tem é a gente manter a calma, a união, pedir a Deus a proteção e vamos que vamos, tá? Espero que eu possa. Eu não, como eu falei, eu não sou uma pessoa experiente no assunto. Eu fui em busca das informações para os meus guias espirituais, né? Para poder chegar aqui para vocês e falar isso. Fiz umas confirmações para ver se realmente era isso que era para eu falar e tudo. Mas eu acho que mesmo despojadamente eu consegui passar para vocês alguma coisa, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus.